Olá pessoal, bem-vindos a mais uma Be Fluent Lessons e neste sábado, episódio 4, Keep Moving. Para quem não sabe, meu nome é Paulo Gomes, eu sou criador de conteúdo e autor da série Be Fluent Lessons. Tenha uma excelente segunda temporada da Be Fluent Lessons e nos vemos todas as quartas e sábados às 8 horas da noite nos canais oficiais da Be Fluent Lessons. Antes de começarmos, eu quero apresentar para vocês o e-book Saia do Inglês Básico. Para que você possa conhecer melhor do que se trata o livro, tem um link na descrição deste vídeo. Você também pode estar apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí em sua tela. Você será redirecionado para a página de vendas. É um e-book que vai te ajudar muito a melhorar o seu nível de inglês. E a minha proposta nele é te tirar do nível básico e te colocar nos níveis intermediário e avançado. E eu vou estar trazendo também uma novidade, pessoal. A nova versão do e-book Saia do Inglês Básico, volume 2, está chegando. O nosso método de ensino-aprendizagem é conhecido como BFL, Be Fluent Lessons. Ele possui 4 pilares: os pilares receptivos, listening and reading, e os pilares produtivos, writing and speaking. Este é o método de ensino-aprendizagem da Be Fluent Lessons. E os nossos tópicos de hoje, a gente vai falar na parte da teoria sobre 2 assuntos extremamente importantes. Primeiro, o poder da entrada, the power of input, e o segundo, o poder da repetição, the power of repetition. E por último, na parte prática, a gente vai dar continuidade aos tempos verbais, verbal tenses. Episode 4, Keep Moving. A gente vai tratar hoje sobre the power of input. O que é o poder da entrada? Inputs são frases que você lê ou ouve. Quando você ouve ou lê frases corretas em inglês, elas vão ficar gravadas na sua memória. E aí você consegue construir frases sozinho a partir dessas memórias. E quais são as maneiras de você procurar inputs? Primeiro, você vai ler sites e livros em inglês. Segundo, você vai ouvir gravações, você vai ouvir podcasts, estações de rádio e livros, audiolivros, todos em inglês, claro. Você também vai assistir filmes em inglês. Então, estes são os métodos de você encontrar inputs, entradas, para que você possa memorizar a língua. O segundo assunto é o poder da repetição, the power of a repetition, e tem tudo a ver com o poder da entrada. Por quê? Porque você vai procurar esses inputs e você vai utilizar a técnica da repetição. E o que seria esse poder da repetição? É internalizar frases de modo que você consiga produzir a partir delas outras frases. Você consegue naturalmente aprender regras gramaticais e padrões da língua sem necessitar se aprofundar em gramática. Elas te dão um norte de como produzir outras frases. Quais são os passos importantes do poder da repetição? Primeiro, busque frases relevantes para você. Segundo, faça cartões digitais de memória com estas frases. Se você puder baixar software, se for colocar no link dessa aula alguns softwares que permitam você criar cartões digitais com as frases para você poder repetir. Você pode também utilizar ferramentas de edição de textos, por exemplo, o Word, ou você pode usar o bloco de notas no seu próprio celular e escrever frases para que você possa repeti-las. Por último, repita as frases da melhor maneira possível. Você vai precisar fazer isso constantemente. É importante você repetir frases quando elas são importantes para você. E você começará a falar naturalmente sem pensar nas regras gramaticais, pois sua memória aprendeu com as repetições. Por exemplo, se eu repito essa frase aqui: Drinking and driving is dangerous. Beber e dirigir é arriscado. Drinking and driving is dangerous. A partir de repetições, de intensas repetições, você vai aprender um padrão da língua
E você vai saber que para falar, por exemplo, esses verbos beber e dirigir no inglês, você vai utilizar essa terminação ing neles. Drinking and driving is dangerous. Aí se eu quero falar cantar é maravilhoso, porque eu repeti aquela frase drinking and driving e memorizei e aprendi um padrão da língua, eu vou falar singing utilizando também o ing ao final do verbo. Singing is amazing. Cantar é maravilhoso. E, por exemplo, se eu quero falar aprender inglês é mais fácil do que eu pensei, aí eu vou falar learning English is easier than I thought. Aprender inglês é mais fácil do que eu pensei. Então percebam que é importante fazer esse tipo de técnica para que você possa aprender como utilizar corretamente o inglês e a partir da memorização aprender padrões, aprender regras sem necessariamente passar pela gramática, pelo estudo aprofundado da gramática. Você vai aprender isso naturalmente com estas técnicas. Gente, vamos para a parte prática da aula de hoje. Vamos continuar os tempos verbais, verbal tenses. A gente aprendeu nas últimas aulas que existem os 3 tempos verbais e cada tempo tem 4 modalidades. Past, que a gente já encerrou o nosso estudo, por isso está destacado em vermelho. O present, que é o presente, e future, que é o futuro. E as modalidades do presente, present simple, present continuous, são as modalidades que a gente já viu nos episódios passados. E hoje a gente vai tratar sobre present perfect e o present perfect continuous. Present perfect, o presente perfeito. O present perfect é utilizado para indicar um vínculo entre o presente e o passado. O tempo em que a ação ocorre é anterior ao presente momento, mas não é especificado, e geralmente estamos mais interessados no resultado do que na própria ação. A gente utiliza o present perfect para falar sobre experience, experiência, change, mudança, e continue, situation, situação que continua ocorrendo. Por exemplo, para experiência, present perfect for experience. I have seen an alien. Eu vi um alienígena. Essa ação ocorreu no passado. Porém, para a pessoa que viu esse alien, que viu esse alienígena, está gravado na sua memória este acontecimento agora. Então, ela trata aqui de experiência. O present perfect para mudança. I have bought a car. Eu comprei um carro. Essa frase, por exemplo, na semana passada, a pessoa poderia não ter um carro. E ela tem um carro agora no presente. Então, é um efeito, é uma utilização do present perfect para descrever uma mudança. I have bought a car. E também é utilizado para se tratar de uma situação que continua ocorrendo. Present perfect for continuing situation. I have worked here since June. Eu trabalho aqui desde junho. Essa situação continua até agora, até o presente, e possivelmente ela continuará no futuro. I have worked here since June. Vamos agora aprender as formas afirmativa, negativa e interrogativa do present perfect. A estrutura do present perfect na afirmativa é o sujeito, mais o verbo auxiliar have, mais o verbo principal no particípio passado, mais o restante da frase. Primeiro exemplo, you have told me that before. Você já me falou isso antes. Segundo exemplo, I've worked hard this week. Eu trabalhei pesado esta semana. A forma negativa do present perfect é o sujeito, mais o verbo auxiliar have, mais a negação, not, mais o verbo principal no particípio passado, mais o restante da frase. We have not seen her today. Não a vimos hoje. Percebam que o have not pode ser falado também de maneira contraída.
We haven't seen her today. Segundo exemplo, we have not eaten at the restaurant many times. Nós não comemos neste restaurante por muitas vezes. Poderia falar também, we haven't eaten at that restaurant many times. E a forma interrogativa do present perfect, a estrutura é o verbo auxiliar have, como toda a estrutura de uma frase interrogativa. Há uma inversão, o sujeito não vem antes no inglês. Então, primeiro, o verbo auxiliar have, mais o sujeito, mais o verbo principal no particípio passado, mais o restante da frase. Have you just finished work? Você acabou de sair do trabalho. Has he just left? Ele saiu agora. A gente vai agora para o Present Perfect Continuous, presente perfeito contínuo. O tempo verbal Present Perfect Continuous se refere a um período de tempo não específico, situado entre o passado e o presente. O orador faz referência a algo que se iniciou, mas que talvez não tenha sido concluído naquele período de tempo. Ele está interessado tanto no processo quanto no resultado, e esse processo ainda poderá estar ocorrendo ou ter acabado de se encerrar. Então a gente tem duas situações para a utilização do Present Perfect Continuous. Ele é utilizado comumente quando a gente quer falar sobre ações que se interromperam recentemente. Por exemplo, I'm tired now because I've been running. Eu estou cansado agora porque eu estava correndo. E também eles falam sobre situações que continuam ocorrendo. We've been studying since 9 o'clock. We are still studying now. Nós estamos estudando desde as 9 horas e continuamos estudando agora. Então são para essas duas situações que se utiliza o Present Perfect Continuous. A gente vai aprender agora as formas afirmativa, negativa e interrogativa. A estrutura do Present Perfect Continuous na afirmativa é o sujeito, mais o verbo auxiliar have, mais o verbo auxiliar been, mais o verbo principal no particípio presente e mais o restante da frase. Primeiro exemplo, Jenny has been helping us recently. Jenny tem nos ajudado recentemente. Segundo exemplo, it has been snowing. Está nevando. A forma negativa é o sujeito, mais o verbo auxiliar have not, mais o verbo auxiliar been, mais o verbo principal no particípio presente, mais o restante da frase. Primeiro exemplo, I haven't been playing tennis. Eu não tenho jogado tênis. Eu poderia falar também, I have not been playing tennis. O segundo exemplo, I haven't been reading for 2 hours. Eu não estou lendo por 2 horas. E, por último, a forma interrogativa. A estrutura é o verbo auxiliar have, mais o sujeito, mais o verbo auxiliar been, mais o verbo principal no particípio presente, mais o restante da frase. Primeiro exemplo, has she been running? Ela está correndo. Segundo exemplo, have they been traveling since last October? Eles estão viajando desde outubro. Gente, o episódio 4 fica por aqui. Antes de terminarmos, quero que você vá lá na página do nosso e-book Saia do Inglês Básico, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo em sua tela e você será redirecionado para a página de vendas. Promoção incrível por apenas R$ 24,99. Você adquire um e-book que vai te tirar do nível básico e te colocar para o nível intermediário e avançado da língua inglesa. Nos siga em nossas redes sociais, siga a Bfluent Lessons no Instagram, o link está na descrição deste vídeo. Gente, nos vemos no próximo episódio, muito obrigado por ficar conosco até agora, tchau, tchau.